Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 15 de dezembro de 2025, segunda-feira, ao som novamente daquela gravação que eu fiz ali na beira da praia, na beira do mar, na beira das ondas, né, com o mar quebrando ali nas pedras, com os passarinhos, inclusive para quem aqui acompanha o canal que o Radinho tem no Telegram, é só um canal, eu só estou ali distribuindo os episódios, nada mais, não é um grupo. A mesma coisa no WhatsApp, também é um canal, eu só estou distribuindo os episódios e nada mais. Eu vou passar uma cópia desse arquivo, que é curtinho, são alguns minutos apenas, porque eu descobri que se você deixar ele tocando em loop ao fundo, isso torna, digamos assim, alguns tipos de atividade muito mais prazerosas, como, por exemplo, estudar. Eu tenho uma prova amanhã no meu curso de italiano, e aí eu estou ali tentando refrescar a memória, tentando ver se coisas que de repente eu posso ter deixado passar. Eu descobri que essa trilha praiana, essa trilha costeira, ela é bastante propícia. Então eu vou dar aqui, até de repente é um dos motivos para você, um motivo extra para você eventualmente dar uma olhada nesses canais adicionais que a gente tem ao Radinho de Pilha. Vale lembrar que o Radinho de Pilha tem sua própria página no radinhodepilha.com e eu lamento informar que, infelizmente mesmo, o Radinho continua, entre aspas, quebrado no Spotify. O Spotify, por alguma razão qualquer, ele encasquetou com o Radinho. Eu perdi ontem, acho que mais de 2 horas conversando com o suporte do Spotify e eles não chegaram a conclusão nenhuma. Mas uma alternativa é a seguinte: no Spotify eu tenho mais de um podcast e eu tenho um canal ali que é interessante, que são todos os meus podcasts reunidos. Então tá lá o Radinho, tá lá o Roda e Avisa, tá lá o Vamos Falar sobre Impacto. Na prática 95% é o Radinho de Pilha porque ele é diário, os outros são mais esporádicos. Então se você quiser continuar usando o Spotify e não perder o pé aqui com a nossa sequência de delírios cotidianos, então eu vou passar esse link também na descrição deste episódio aqui e obviamente nos outros canais que eu mencionei. Eu tinha separado uma série de conteúdos aqui para a gente começar a semana, mas eu estou processando com muita dificuldade um artigo bastante longo, inclusive, eu não terminei de ler ali, 2/3, sei lá, vou continuar a ler à tarde, não é? Sobre uma figura que a gente já comentou várias vezes aqui com muito carinho, o Oliver Sacks. O Oliver Sacks sempre me impressionou positivamente, né? Os livros dele, não sei se você já leu algum, a gente já comentou vários livros aqui. Ele não é um psiquiatra, não, na verdade ele é um médico, ele é um um neurologista, se eu não me engano, é essa a formação dele, e os livros dele são relatos do contato que ele teve com pacientes em alas psiquiátricas, muitas vezes pacientes em estados realmente muito, vamos chamar assim, de exóticos, para não dizer trágicos, não é? E o relato ele escreve muito bem, então o livro é muito envolvente, e aí a figura dele parece um Papai Noel com aquela barbinha, e ele também, depois de uma idade relativamente avançada, saiu do armário publicamente, né, se assumiu como gay. Então eu sempre tive muito carinho pela figura tão generosa do Oliver Sacks, mas agora eu vou ter que repensar muita coisa, porque tem um artigo na New Yorker mostrando que a coisa era um pouco mais complicada do que, sei lá, eu jamais sonhei, e infelizmente isso acaba se conectando com algumas coisas que a gente já comentou aqui, desse repúdio que eu tenho à psicanálise, ao Freud, essas teorias que não têm nenhum fundamento, que continuam mexendo com a cabeça das pessoas por aí. E a história do Oliver Sacks, eu acho que ela é exemplar, né? Para quem ainda tinha qualquer dúvida com relação a essa questão freudiana, como é que chama? Psicanálise, etc. e tal, eu acho que ele é um caso que merece ser conhecido. Qual é a história? O Oliver Sacks nasceu em Londres. Ele nasceu em Londres, acho que a mãe dele era médica, alguma coisa assim, ou seja, os pais tinham um nível educacional bastante elevado, mas quando a mãe percebe que ele era gay, ela fica absolutamente chocada, não sei se por razões religiosas, talvez sim,
né, e fala, eu preferia que você não tivesse nascido, você é uma abominação. Ela usa ali uma expressão para descrever o ato da sodomia, que é assim, as vísceras, alguma coisa medonha que eu nem vou tocar no assunto aqui. Então, realmente, digamos que a família não apoiava, não é? Então, o que acontece num certo ponto, né, ele resolve sair de Londres. Ele tem até uns detalhes da infância dele. Ele, na Segunda Guerra Mundial, isso aconteceu com muitas crianças na Inglaterra, como os alemães estavam covardemente bombardeando Londres e várias outras cidades inglesas, quem tinha filho pegou os filhos e mandou para o interior. Cara, vai para o interior, fica lá em algum tipo de internato, quando acabar essa insanidade a gente pega vocês. Então isso aconteceu, muitas crianças foram deslocadas às pressas para longe da cidade, né? E isso foi o caso dele, e ele foi parar num internato em que ele sofria bullying, obviamente era algum sádico, provavelmente com algum delírio religioso. Bom, pois bem, ele já não tinha uma experiência muito boa de infância. Mas ele vai para Nova York e para ele é uma libertação, e ainda mais porque ele conhece um rapaz que ele deixa para trás, na verdade, eu esqueci, o rapaz tem um nome húngaro, parece húngaro, aquilo que eu não sei pronunciar. Né? Mas aí, moral da história, ele havia se apaixonado por um homem e ele estava descobrindo a sua sexualidade, né, o seu afeto, e ele estava em estado de graça. Ele chega em Nova York, praticamente andando nas nuvens, descobrindo a alegria de poder viver, né, a sua própria diferença, a sua própria natureza. Não é? Mas aí o que acontece é que num certo ponto ele se empolga muito, ele escreve, parece que realmente o Oliver Sacks era muito intenso. Escreve, começa a idealizar essa história toda. Chega uma hora que o parceiro dele, nessa altura do campeonato, um parceiro virtual, não é? Ele realmente recua, ele tira o pé. Ele fala, cara, desculpa, eu não consigo me envolver tanto assim, esse é um envolvimento que eu não estava prevendo, né? Isso está se tornando uma coisa que realmente é sufocante, e ele se separa. E isso acaba lançando o Oliver Sacks num processo de depressão, de culpa, de tristeza, e aí acontece uma coisa que realmente para mim é dolorosa. Ele vai procurar a ajuda de um psicanalista. Um psicanalista, já esqueci o nome dele, aliás, se eu não me engano, um dos primeiros livros dele é dedicado a esse cara, ele tinha muita gratidão. Né? O que acontece é que, veja, nos Estados Unidos, eu não sei como isso aconteceu, aterrissou aqui no Brasil, quando toda a teoria de Freud chega nos Estados Unidos, a questão da homossexualidade acaba ganhando um outro colorido. Ela acaba sendo enxergada como doença, como um distúrbio, né? Você é anormal, por que você é homossexual? Vamos tentar entender, será que você está, na verdade, procurando amar a si mesmo, então um outro homem é, na verdade, um espelho de você mesmo, então será que é um tipo de narcisismo estranho? Ele vai fazer análise por décadas com esse maldito psicanalista muito famoso, escreveu vários livros, já esqueci o nome dele. Isso me faz lembrar, vou fazer um parêntese aqui, esse final de semana saiu um artigo novo do Leandro Carnal, que eu muito admiro, né, que é abertamente gay, inclusive, o que eu acho bárbaro, uma figura com essa projeção, assumir que tem uma relação homoafetiva, ainda mais com alguém bem mais jovem, né, imagina, a vida dele continua funcionando, ele não foi execrado, ele não foi queimado na fogueira, ele não perdeu todos os followers de uma vez só, não, ele está conseguindo, né, viver isso de uma maneira bastante plena, o que eu fico feliz, né, mas ele estava ali escrevendo um artigo sobre defeitos, qual é o seu maior defeito? E aí ele vai confessar que ele fez terapia a vida inteira, e aí eu faço um pequeno parêntese aqui. Eu imagino que muitos aqui tenham realmente feito terapia a vida inteira, ou por muitos anos, ou que ainda façam, eu não sei. Eu convivo e convivi com gente que fez terapia por décadas e décadas e décadas, mas eu fiz por muito pouco tempo, num período especialmente difícil, foi bom, não é? Mas eu sempre estranhei por que algum processo desses dura uma vida inteira. Ninguém é tão complicado assim. Ou será que é? Eu não sei. Será que alguém é tão complicado, que é como um problema insolúvel?
né, que você tem que efetivar, a não ser que de repente isso vire praticamente o melhor amigo que você já teve, embora você esteja pagando. Então, desculpe, eu respeito quem aqui tem uma relação positiva com isso, mas seria até interessante se alguém me explicasse como é que você se justifica, né, por manter. Eu tenho vários amigos que né, até no discurso, não, porque a minha terapeuta diz, eu sempre digo para o meu terapeuta, né, em que eu tenho ali um alter ego, que é uma rodinha de bicicleta, que eu não consigo entender muito bem por que alguém precisa disso por uma vida inteira. Ok, então eu aceito aqui qualquer tipo de esclarecimento, vou ficar muito feliz. Né? Mas voltando aqui para o nosso amigo Karnal, já a gente volta para o sax, ele está contando que ele reconhece que ele tem um defeito, né? Que ele tem um defeito profundo, que é ser muito crítico, ele é muito intolerante com relação aos pecadilhos alheios. E aí eu fiquei numa reflexão curiosa, até conversei um pouco com a minha mulher, que essa história de, eu tenho um defeito, eu gostaria de ter mais virtudes, e eu fico pensando, ok, defeito com relação ao quê? O que é um defeito? Por que isso é necessariamente errado, não é? E qual seria uma solução para isso? Então, eu penso cá comigo, né, que certamente em algumas vertentes religiosas, que de repente tem lá quais são os pecados capitais, a gula, a luxúria, então isso é um pecado, isso é uma coisa que você tem que se livrar, isso você tem que de alguma maneira exorcizar da sua vida, o egoísmo, a luxúria, nem sei o que mais, é um monte ali. A gula, não é? Mas eu fico me perguntando o seguinte: em primeiro lugar, muitas dessas características fazem parte da natureza humana, elas têm uma razão de ser, evolutiva inclusive, ela nos trouxe até aqui, e eu fico me perguntando até que ponto é razoável você imaginar que seja possível você extirpar da sua natureza aquilo que é considerado um defeito perante, não sei, os mandamentos, algum livro sagrado, Thor, eu não sei, Osíris, não sei até que ponto é razoável. Eu estou numa grande digressão aqui, porque eu tenho um certo problema, inclusive com o próprio budismo. Vocês sabem que eu tenho uma simpatia por essa intuição que o budismo teve de que não existe essência, de que é tudo transitório, o próprio ego é uma ficção. Isso do budismo eu acho bem bacana, a ciência está indo mais ou menos nessa linha, muito legal, mas quando o Buda, logo no começo, pelo pouco que eu sei, por favor me corrijam também, né, o Buda resolve sair da sua vida de riqueza e privilégio e resolve seguir o caminho daqueles ascetas, daqueles, sei lá, aqueles caras que ficavam ali pelados, né, meditando o dia inteiro. Ele segue esse caminho até quase morrer, porque aí você para de comer, você para de tudo, né, você praticamente está se distanciando do mundo de uma maneira bastante radical. Aí, quando ele está prestes a morrer, ele tem uma iluminação, fala, bom, na verdade, não preciso ir tão longe assim, não é? Mas ele acha ali um caminho do meio. Mas, de qualquer maneira, eu posso estar equivocado, por favor, me corrijam, mas eu acho que tem aí, de novo, uma negação da vida. Então, o desejo, o problema é o desejo. Então, como é que nós nos livramos do desejo? O problema é o ego. Como é que nós nos livramos do ego? O problema é o medo. Como é que nós nos livramos do medo? E aí é lógico que você vai entrar num processo que não vai acabar nunca mais, porque, você não vai alcançar nirvana nenhum, claro, não conheço ninguém que tenha alcançado nirvana. Segundo lugar, porque, desculpe, isso não é um defeito de fábrica, isso não é um pecado capital, isso é a natureza, não só a natureza humana, mas a natureza inteira, é o mundo. Então, eu não consigo, de novo, solidarizar com qualquer solução que culpabiliza, que coloca a culpa como se fosse alguma coisa negativa, coisas que fazem parte da natureza biológica, da natureza material, da natureza mamífera. Não é como se isso fosse alguma coisa a ser transcendida e você tem que, de alguma maneira, transcender e atingir algum estado completamente inacessível, completamente impossível, inclusive, a meu ver, indesejável, como se você pudesse se afastar de tudo isso e viver num mundo só de luz. Eu só quero vibrações boas, eu só quero a luz. Por favor, não quero me expor, eu quero viver como se... Então, eu tenho uma relativa dificuldade com isso, desculpa essa imensa digressão,
eu estou aqui me expondo bastante, mas também eu estou colocando o dedo numa questão que acho que afeta muitas linhas de pensamento, muitas linhas de crença, que é justamente a ideia de você culpabilizar, ou de você desmerecer, ou de você demonizar coisas que, desculpa, são absolutamente naturais, né, são absolutamente explicáveis, que sim podem atrapalhar se você não gerenciar direito. Não é? Eu me lembro do breve período que eu fiz terapia, acho que uma coisa que estava bastante clara, por sorte eu acabei recorrendo a um profissional que não tinha nenhum apego nem a Jung, nem a Freud, nem a nada, mas ele foi muito claro. Eu falei, a ideia aqui é simplesmente tentar identificar o que está te atrapalhando, o que está te impedindo de funcionar direito e tentar abrir o caminho. Só isso, ninguém está querendo aqui depurar, purificar, curar. Não tem cura, porque dificilmente, no meu caso, eu não estava me considerando doente. Eu estava provavelmente preso ali a vícios de pensamento, uma falta de imaginação, né, a certas narrativas que de repente você consegue equacionar melhor e tirar essas nuvens do seu caminho, né? Basicamente isso. Então, ok, vou dar o link como sempre aqui para o artigo do nosso amigo Karnal. No Karnal é curioso porque, embora ele seja notório e publicamente ateu, o que eu também acho extremamente corajoso, acho admirável, eu bato palmas por isso, mas ele tem todo um peso, né, tem todo um lastro aí dessa formação religiosa, que o cara conhece tudo de trás para frente, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, a Bíblia, ele conhece tudo, né? Ele perdeu a fé, mas o conhecimento ainda está lá, né? E aí para mim fica a questão que não é só perder a fé, é realmente você denunciar qualquer tipo de pensamento, de valor ou de cultura que culpabiliza alguma coisa em nome de algum ideal completamente sem pé nem cabeça. Ok, isto posto, desculpe o meu desabafo, é que realmente esse artigo do Sachs mexeu comigo. Vamos voltar para o nosso amigo Sachs. Né? O coitado estava ali lidando com a sua própria homossexualidade, estava lidando com a perda de um parceiro que ele estava idealizando, e quando ele encontra esse psicanalista americano, esse cara fala, olha, na verdade isso é uma distorção, não é? Eu acho que você tem que fazer, eu vou praticamente curar você da homossexualidade, e eu sugiro que você pare absolutamente, que você reprima, ou que você sublime esse seu desejo errôneo, né? De que maneira? Primeiro, sem sexo, esquece, celibato. E realmente, o Oliver Sacks vai ficar celibatário durante 40 anos. 40 anos sem sexo, enxergando o seu próprio desejo como uma coisa errada. Quando ele acordava de madrugada com uma ereção, ele enfiava o pinto duro numa gelatina gelada para ver se a coisa realmente acalmava. Eu fico imaginando quantos potes de gelatina ele tinha na geladeira dele. Eu espero que ele tinha colocado etiquetas ali para evitar qualquer tipo de acidente com gente desinformada, não é? Mas veja, 40 anos celibatário. Mais do que isso, vamos sublimar, vamos transferir toda essa sua potência, essa sua energia errônea, né? Ninguém está falando aqui de pecado, porque afinal não é uma questão religiosa, mas essa coisa é distorcida. Vamos transferir para alguma outra coisa, vamos transferir para a arte, para a criação, né? Vamos transferir para a sua obra. Então você vai abrir mão da sua sexualidade, do seu desejo, do seu gozo, da sua alegria, do seu amor, e você vai sublimar tudo isso em arte, e o Oliver Sacks achou isso lindo. Silêncio intencional, uma pausa de efeito, não só para a gente ouvir um pouco a água do mar, que não está nem aí para Freud, nem para nenhum tipo de livro sagrado, mas veja, 40 anos, ele só foi de novo se relacionar com alguém quando ele já estava bem velhinho. Tem até uma foto no artigo do parceiro dele, né? Mas 40 anos de negação, 40 anos de sublimação em nome do quê? Então, esse é o primeiro aspecto que para mim já é de uma violência, já é de uma crueldade, já é de uma tragicidade que realmente me dói. Eu fico realmente muito... Eu estou pensando aqui em conhecidos, amigos e amigas que de repente podem estar passando por um processo enlouquecedor parecido. Né? Mas o que aí sim também pega bastante é que
ele vai focar toda a sua energia na escrita. Ele escreve sem parar, ele preenche diários o tempo todo. Quando ele não está escrevendo, ele está gravando numa fita cassete para transcrever depois. O cara é uma enxurrada, ele é realmente uma cornucópia de palavras, né? Também não está fazendo sexo, acho que acaba acontecendo isso. E o que acaba acontecendo quando ele começa a produzir seus primeiros livros, infelizmente, ele atropela a ética. Ele atropela a ética porque muitos dos relatos que ele faz de pacientes que estavam em condições muito precárias, ele coloca palavras na boca do paciente que ele jamais teria dito, ele distorce as histórias, né? Tem até ali gravações dele conversando com uma paciente que tinha um QI baixíssimo, uma pessoa realmente muito prejudicada, né? E aí ele fala, eu acho que você está sentindo tal coisa por causa de tal coisa. Aí a pessoa fala, não. Ele fala, não, eu acho que você está assim, não é? E aí fica essa questão, que acho que até um pouco dessa questão da psicanálise, né? De que não importa se você realmente... Não importa, alguém externo vai desvendar as mensagens cifradas que você mesmo não é capaz de articular. Então, os livros dele, infelizmente, não valem nada. Ou talvez valham alguma coisa, mas do ponto de vista de veracidade, de autenticidade, desculpa, é literatura. É literatura, o que me dói, porque eu caí nessa armadilha, eu sou ingênuo, não tenho a formação necessária para reconhecer tudo isso, né? Eu sou meio tonto, né? Aliás, eu nunca vou me esquecer, eu vou colocar isso na minha lápide. Eu lembro que uma vez, sem querer, um colega de trabalho deu um reply to all, respondeu para todo mundo num e-mail e me incluiu sem perceber, mas ali ele estava me definindo de uma maneira que acho que foi bastante pertinente. Eu falei, mas o René é meio bobo, mas é bonzinho. Então, ok, vou colocar isso na minha lápide, ou então fazer uma camiseta, ou vou tatuar no braço. Nem precisa, porque acho que provavelmente isso deve estar escrito na testa de qualquer maneira. Mas voltando aqui, eu com a minha credulidade, com a minha, com o meu bom mocismo, eu caí que nem um pato. Eu acreditei em tudo aquilo. Não quer dizer que tenha sido tudo inventado. Deve ter ali uma parcela de verdade. Mas ele mesmo confessa nos seus diários, nas suas cartas, que ele colocou muito da história dele. Ele coloca na boca de pacientes frases que ele já tinha falado. Ele coloca na boca de pacientes dele frases que o psicanalista dele tinha falado. Ou que de repente um amante, aquele amante, o primeiro, né? Tinha escrito, isso aparece como se fosse uma fala de um paciente que, desculpa, estava em estado completamente catatônico, não é possível. E de repente até pacientes que tinham um estado completamente perdido, né? Eles começam a tomar um medicamento à base de dopamina e começam a sair praticamente dessa treva. Ele vai mostrar isso como se fosse um processo de desabrochamento, um processo de florescimento, e ele vai simplesmente omitir o fato de que muitos ali tinham um passado de sexualidade perversa, de estupro, de ataque, de gente que realmente tem uma sexualidade que provoca tragédias na vida alheia. Alguns deles, quando começam a, de novo, voltar a ter uma consciência um pouco mais transparente, começam de novo a ter um comportamento profundamente abusivo. Isso ele omite, ele vai pegar só a luz, só a parte boa. O que eu faço com isso? Porque eu gostava desse cara, eu achava legal, e agora eu tenho... É interessante, porque agora eu vou até fazer um parêntese, eu estou ouvindo, eu não ouvi até o final esse vídeo, porque como eu estou estudando para uma prova de italiano, eu não quero ficar ouvindo algumas línguas parecidas, senão eu vou confundir tudo, certo? Não quero ouvir espanhol até amanhã, não quero ouvir francês até amanhã, porque senão eu posso embaralhar. Mas eu estava ouvindo a France Culture, que é um canal francês, eles têm lá um canal de vídeo em que eles mostram os bastidores de um programa de rádio. É um programa de rádio, provavelmente isso vira um podcast, mas ali você pode assistir como um vídeo. Né? E para minha profunda alegria, o tema era Spinoza, né? Eles trouxeram dois, vocês sabem, Spinoza era um judeu de família portuguesa. Quando Portugal e Espanha, né, apertam o cerco contra os judeus, a família dele vai para a Holanda, estou falando aqui do século XVII, 1600 bolinha, né? Ele vai para a Holanda, ele vai aprender holandês, mas também vai aprender latim, grego, ladino, alemão, etc.,
né? E ele vai escrever livros que são simplesmente luminosos. Eu adoro Spinoza, vocês sabem disso. Aliás, vim a saber que ele morreu com 38 anos, isso doeu. Né? O que mais que ele poderia ter produzido se ele tivesse vivido um pouco mais? 38, faz quantos anos? Faz 33 anos que eu não tenho 38 anos. É ridículo, com 38 eu era um imbecil. Mas bom, voltando. Mas o Spinoza trouxeram 2 especialistas, um deles está lançando um livro, né, sobre os erros, né, como se fossem os defeitos, segundo Spinoza. Spinoza tem um livro sobre a ética, tem muito sobre a natureza humana, e assim vai. Né, mas eu comecei a assistir e parei antes que isso contaminasse o que eu estou estudando para amanhã. Depois de amanhã eu continuo. Né, mas aí ele está colocando ali sobre 2 equívocos, a gente chamaria hoje de vieses cognitivos, né, que o nosso amigo aponta, o nosso amigo Spinoza aponta. O primeiro deles é uma coisa que a gente já comentou aqui no Radinho, é acreditar que existe alguma causa final na natureza, que a natureza quer ir para algum lugar, que existe alguma luz no fim do túnel, né, que existe um paraíso esperando a gente, que existe o socialismo esperando a gente. Ele vai falar, não, desculpa, não existe finalidade nas coisas que acontecem. Choveu não porque, né, alguma retribuição por algum pecadilho que você fez, ou porque prenderam o Bolsonaro. Não, choveu porque choveu e é tudo explicável, é completamente causal. Então não existe alguma causa, alguma moral, alguma coisa estranha, né, uma coisa que vem de fora desse mundo, determinando o que acontece aqui. Não, esse mundo se explica por si só. Né? E ele não sabe para onde ele está indo, ponto. Ok, essa é a primeira questão. A segunda questão é mais interessante, que o Spinoza, no século XVII, ele já vai apontar a ilusão do livre-arbítrio. A gente fica olhando as pessoas, sei lá, estou andando na rua, alguém me dá um bofetão. É exatamente o exemplo que ele dá. E eu vou imaginar que a pessoa me deu um bofetão porque ela quis, porque todo mundo à minha volta, aparentemente, está andando e se movendo e agindo como se tivesse livre-arbítrio. Ela decidiu me bater do nada, né? Completamente do nada. Ele vai falar, não, cara, desculpa, não é assim que funciona, não é que existe algum tipo de ego fora desse mundo que de repente manda o seu corpo, né, exercer essa coisa em você. Não é? Então, essa ilusão de que existe um livre-arbítrio, que existe, é tudo perfeitamente explicável. Então, é bom, estou com isso na cabeça, porque aí eu poderia me sentir ressentido com relação ao Oliver Sacks, porque ele nos enganou, mas veja, agora eu entendo o contexto, todo o pano de fundo por trás dessas decisões que são efetivamente infelizes e que muitas vezes são incontroláveis, não são deliberadas. Né, não são fruto de alguma criatura. Aliás, tem uma questão muito interessante, fazer uma outra digressão aqui, vou dar o link para isso também, porque eu estava lendo um artigo, já que a gente está falando aqui de heranças nefastas, né, a herança nefasta do René Descartes, meu xará, sobre todas as teorias psicológicas, cognitivas, etc. e tal, porque o René Descartes é aquele que vai formalizar uma coisa que o Platão já tinha insinuado, né, que é a questão do dualismo, que existiria, né, uma alma que é eterna, que não faz parte desse mundo, e você tem o seu corpo é uma máquina meio precária, mas é uma máquina material, ele não tem nenhuma dignidade, né? Então você tem o ego, cogito ergo sum, né? Eu penso, logo existo, então se eu estou pensando, isso é um sinal de que existe alguma coisa que pensa, e essa coisa que pensa não pode ser o meu corpo, né? E aí eu estava lendo essa história, que obviamente não tem cabimento nenhum, e aí eu estava fui perguntar para o ChatGPT, falei, ChatGPT, me lembra aqui, se existe esse dualismo, existe um mundo que é do espírito e existe um mundo que é da matéria, como é que o espírito influencia na matéria? Se são 2 esferas diferentes, e aí o Descartes não resolve bem essa questão, ele sugere que isso se dá através de uma glândula pineal que existe, e ele acha que essa glândula pineal, porque tudo no cérebro é duplicado, menos essa glândula, segundo ele, então isso seria a ponte entre, né, o imaterial e o material. Mas isso é uma explicação meio bizarra, porque, mas a glândula pineal ela é material. Então, de novo, como que alguma coisa imaterial influencia uma glândula que é material?
né? Mas isso ele não responde, as pessoas também se contentam com essa explicação, né? O que inclusive a ciência cansou de desmentir, porque se alguém sofre algum tipo de lesão cerebral e afeta a glândula pineal, o cara não cai duro, né? A glândula pineal tem algumas funções, dopamina, uma coisa aqui, mas não é que o cara, se você apertar, injetar alguma coisinha ali, o cara cai duro e morto porque perdeu a conexão, né, com o mundo espiritual. Não, a coisa absolutamente não é assim que funciona. Então, desculpa se eu estou jogando areia em algum tipo de crença um pouco diferente, mas eu vou dar o link para essa conversa com o ChatGPT de qualquer maneira. Mas desculpem, eu fiquei realmente afetado. Eu tinha outras histórias para comentar com vocês. Uma delas aqui, só para complementar, a gente estava falando semana passada da peste negra, né, de como que de repente a peste bubônica que se espalhou pela Europa e matou em algumas cidades todo mundo, em algumas cidades metade das pessoas, como ela se explica por fenômenos econômicos, geográficos, meteorológicos, biológicos. A gente falou bastante a respeito, mas tem um outro artigo aqui mostrando que existem evidências concretas que um pouquinho antes da peste realmente graçar, que é uma bela palavra na Europa, o que você teve foram 3 anos de colheitas miseráveis. Se fosse um ano com uma colheita ruim, você fala, sei lá, uma flutuação qualquer no clima, mas várias na sequência, isso aponta erupções vulcânicas, né? Então, o que tudo indica que naquela época erupções vulcânicas teriam provocado um esfriamento do planeta temporário. Isso provocou, e aí vem uma questão que é muito interessante, que realmente eu não sabia. Como a fome, um fantasma da fome estava ali assustando, assombrando todo mundo, algumas cidades italianas, vale lembrar, não existia Itália, eram só cidades para lá e para cá, Gênova, Milão, era tudo uma separada da outra. Algumas cidades tinham planos de contingência. Caso faltasse alimento, eu tenho um plano B, eu tenho de onde pegar. E de onde algumas dessas cidades, estou lembrando de Gênova especificamente, acho que mesmo Veneza, vamos fazer o seguinte, se começar a faltar grão por aqui, faltar trigo, vamos importar, vamos pegar isso em outros lugares. Então eles tinham rotas marítimas para ir comprar esses grãos, e nessa história de ir buscar outros grãos, essas cidades foram justamente negociar com o trigo que vinha dos mongóis. Mongóis, adivinha onde aparentemente surgiu o bacilo da peste? Na Ásia. Então, quando eles negociam, vão lá, Gênova, vai até algum porto na Crimeia, em algum lugar desses, negociar, importar o trigo mongol, adivinha o que vem junto? O rato, junto com o rato vem a pulga, junto com a pulga vem a bactéria. Então, tem ali, inclusive, uma forte coincidência, cidades que tinham esse plano B, né, de resiliência alimentar, vamos dizer assim, que recorreram à importação, foram as primeiras e as mais afetadas pela peste negra. Outras cidades, como Milão, por exemplo, que era um pouco mais isolado e não recorreram a esse tipo de expediente, não foram tão afetadas assim. Eu gostei dessa história, eu achei bastante interessante, mas acho que eu vou encerrar o Radinho de hoje com uma história que realmente essa também é uma bomba atômica, e eu tenho certeza que eu vou provavelmente perder amigos aqui, eu vou abalar algumas amizades, mas a questão é a seguinte, eu conheço e convivo com muita gente que jura de pé junto e que norteia a sua própria existência e decisões pela astrologia, ponto, né? O astrólogo tem um papel ali fundamental a vida inteira, um conselheiro, um guru, né? Eu conheci já inclusive astrólogos que assumem esse papel. Mas lamento informar, mas tem uma notícia um pouco complicada aqui. A astrologia é uma arte milenar, né, as constelações no céu que são ocultas pelo Sol, então que dia que você nasceu, qual é a constelação que está ali ascendendo. A primeira questão, obviamente é astronômica, constelação é uma ilusão, porque na verdade aquelas estrelas não têm nada a ver uma com a outra, uma pode estar 1 milhão de anos-luz, outra pode estar 100 mil anos-luz, outra pode estar 1 bilhão de anos-luz. Aqui, cara, olhando daqui parece que faz alguma figurinha, se é que alguma daquelas figurinhas realmente parece alguma coisa.
eu nunca consegui reconhecer nenhuma forma, um escorpião, só porque faz... Não. Mas então, em primeiro lugar, assim, constelações são uma ilusão de ótica, são uma questão de perspectiva. Se você olhar da Lua, se você olhar de Marte, provavelmente elas parecem um pouco diferentes. Se você olhar de Júpiter, vão parecer mais diferentes ainda. Né? Mas essa é a primeira questão, mas não é esse o tema aqui. A questão é a seguinte, tá legal, vamos imaginar que constelações existissem, ou se fossem alguma coisa concreta, de novo, não são. Né? Mas lá atrás descobriu-se que quando você nasceu, que está, sei lá, o que no céu, né, é a sua, que vai marcar a sua existência para o resto da vida. Então os babilônios pegaram e identificaram essas constelações todas e é o que a gente tem até hoje. A primeira curiosidade é a seguinte, na verdade tem 13 constelações nesse caminho do Sol, 13. Os babilônios tiraram uma delas. Não sei porque eles gostam do número 12. 12 é fácil de dividir, divide por 2, por 3, por 4, por 6. É uma maravilha o número 12. 13 atrapalha. Então, lamento informar, mas existe uma constelação ali que ocupa uma boa parte do tempo do calendário, que é chamada de Ofiuco. Então, muito provável que alguns de nós aqui estejam do signo de Ofiuco, mas os babilônios preferiram deixar... Vamos ficar só com 12 que está tudo bem. Já começa a gambiarra aí. A segunda questão é que, veja, faz tempo isso, faz alguns milhares de anos. E a Terra, ela não é exatamente um reloginho suíço, ela não é a perfeição pitagórica, não são sólidos perfeitos euclidianos. Cara, ela balança, ela tem um movimento chamado de precessão, ela meio balança em volta do eixo, como se ela estivesse bêbada. Porque tem a Lua e tem o Sol e é tudo muito complicado e a Terra tem precessão. Em suma, esses movimentos todos meio estranhos da Terra fizeram com que nos últimos milhares de anos o que aparece quando você nasce não é mais a mesma, as datas não coincidem. Simples assim, as datas não coincidem. Então, simplesmente o horóscopo está inteiro deslocado, muito deslocado, e 86% das pessoas teriam hoje, se você fosse fazer esse ajuste, essa correção necessária, porque isso pelo menos é astronômico, né? A Terra está tudo diferente, o que você olha não é mais a mesma coisa. Então, 86% das pessoas é de um outro signo. Como que você vai processar essa informação se de repente você não é mais Virgem, é Libra, se você não é Virgem, é Leão? Né? Como é que isso vai explicar suas relações anteriores, as suas decisões futuras? Eu não sei, mas curiosamente, que é uma palavra bastante recorrente aqui no Radinho, quando eu estou para introduzir alguma coisa que eu tenho que simplesmente aceitar, a natureza humana gosta de histórias que ajudem a explicar a sua própria identidade, histórias que não precisam necessariamente fazer sentido, que elas não precisam necessariamente se alinhar aos fatos, que elas não precisam inclusive prever absolutamente nada, mas elas te dão ali um porto seguro, te dão ali um senso de quem você é, te dão um manual de instruções, vem tudo mais ou menos pronto. E eu entendo que, na verdade, a nossa espécie evoluiu justamente para acreditar em narrativas. Esse discurso de não, precisamos de evidências, precisamos fazer aqui, ver se a teoria está de pé, se não está de pé, a experimentação, isso é muito recente, isso não é poético, isso não é místico, isso não é mítico, isso não é mitológico, mas aí eu volto de novo para os livros do Oliver Sacks, que são lindos, que são realmente emocionantes, mas que infelizmente, em grande parte, são fantasia e isso me pegou, isso me doeu. Raríssimos e raríssimos, espero que essa longa elucubração tenha valido a pena. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.